Olá, meus caros colegiados e colegiadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje vamos falar da minha experiência. Semana passada eu estive viajando para a Colômbia, o lugar mais aleatório possível. Para uma conferência da empresa, eu acabei indo parar em Bogotá. Sim, Bogotá, capital da Colômbia. E bom, aqui vou falar um pouco das minhas experiências naquela cidade um tanto quanto exótica de certa forma, mas muito interessante em outras coisas, em outras ruins também que eu percebi e observei. Pois bem, pois é, vamos aqui falar, né? Colômbia. Um lugar que tem muitas histórias, muitas referências, muitas coisas complicadas que acontecem lá. É um país com uma economia muito complicada, né? E com um governo também deveras complicado também, né? Não podemos negar essa parte. Mas, pois bem, eu fui para uma conferência e tudo mais, rolou confusão de problema de hotel, que não tinha mais quarto, fui parar em outro lugar, fui parar lá na zona norte de Bogotá, e um bairro, acho que é Usaquém o nome, e aí ficou longe de tudo e tudo mais lá. E bom, pois bem, aí começa um pouco das minhas observações sobre a Colômbia em geral, né? Primeiro eu vou começar com algumas coisas ruins que eu percebi. O trânsito. Meus amigos, aquilo ali, eu sei que Lima é bem conhecida, sei bem como é Lima e a zona que é aquele lugar no trânsito, mas meu Deus, Bogotá não está muito longe, não. Principalmente quando você pega as vias principais, você precisa ir de um lado para o outro. Me sinto numa visão nível Bangladesh, mas menos suja, sabe? Mas o senso de trânsito deles é bem complicado, sabe? Porque, bom, seta é enfeite, buraco é feito para passar em cima, né? E é assim que vai seguindo, sabe? O pedestre é enfeite, o sinal, muitas vezes só tá ali para completar a chamada, porque não serve para nada. Eu fui tentar atravessar um cruzamento com o pessoal e nós levamos quase 10 minutos para conseguir atravessar um dito de um cruzamento, mesmo com o sinal abrindo e fechando. Meu Deus do céu, o pessoal tava totalmente nem aí com nada, sabe? E isso era bem bizarro, assim, se dizer. Acho que outra coisa também que eu percebi, assim, de meio negativo lá é que, bom, não sei se isso é negativo ou é por conta da moeda fraca do real, mas tudo tá dolarizado. Então muitas coisas eu percebi que estão, de certa forma, caro até. Talvez, muita gente comentou que talvez eu tenha ido nos lugares errados, outros porque realmente tá caro, mas eu percebi que o mercado em geral lá, a economia desse tá bem dolarizado, mais que o nosso até, vendo assim, de certa forma. Mas em outras coisas eu achei até que um custo-benefício bem interessante. Conversando com uma pessoa lá da Colômbia, a parte de aluguel, assim, para quem ganha em dólar, muita gente nômade digital até mora lá. É um custo de vida muito bom, muito barato para quem ganha em dólar lá, porque é muito bom isso. E, bom, agora falando um pouco de coisas positivas, assim, que eu observei lá. A cidade inteira, assim, pelo menos aonde eu passei, é plana. As calçadas são alinhadas. É meio curioso, né, falar uma coisa tão básica e basilar como essa, porém é real, sabe? O Brasil, a maioria das cidades não tem padrão nenhum de calçada, é tudo a moda caralha, literalmente. Então, tipo, às vezes tem que fazer até parkour pra subir de um lugar pro outro na calçada, porque cada um faz do jeito que quer nas casas. E lá não, curiosamente, até a cidade é bem plana, apesar de estar na altitude e tudo mais. A cidade é muito reta. E curiosamente é bem acessível. Nesse ponto me chamou muito a atenção, assim. Pode parecer um detalhe meio bobo e tudo mais, mas em termos de acessibilidade para você caminhar ou até para quem tem alguma deficiência, muito positivo. Coloco pontos aqui nisso, porque realmente chama bastante atenção. Curioso como o brasileiro fica encantado com coisas muito básicas, né? Mas sim, esse ponto me chamou muita atenção, porque, cara, é tudo reto, muito alinhado, muito fácil de andar lá. Apesar de certas regiões ser difícil de atravessar a rua, no geral, assim, eu achei bem organizado. Eu percebo que você não vê lixo até certo horário, aí depois de um outro horário você começa a observar que tem uma quantidade de lixo bizarra. Todo mundo solta os lixos tudo depois das 6 da tarde, parece. Vira uma bagunça nessa parte. É bem curioso essas
paradoxos que você observa na cidade lá. E o que mais? Uma coisa que eu não gostei, que eu achei assim. Acho que é por conta que eu moro numa região do Brasil que nível de atendimento em geral é muito forte. E aí você acaba tendo essa percepção, que é atendimento em geral, sabe? Atendimento ao público deles eu achei muito ruim, assim, desde o aeroporto até restaurantes lá, eu achei zoado, assim. Até a parte de hotel, assim, eles são bem perdidos. Muitas vezes eles parecem que não tem um mínimo de senso de treinamento básico de como atender, conversar, sabe, com as pessoas. Tipo, no hotel, às vezes, sei lá, a pessoa passava pela mesa lá rodando, perguntando quem queria café. Eu falava, pô, eu quero café e tal, e esquecia. E eu lá, 10 minutos esperando café. Até que eu levantava a mão e, desculpa, senhor, eu esqueci. Pô, aí me quebra as pernas, né? Aí é meio difícil defender, né? Assim como outras observações que eu tenho nessa parte de atendimento no aeroporto, que, cara, a gente queria pagar o que a gente tinha pedido e o moleque simplesmente sumiu, sabe? Ele falou que ia pegar a máquina de cartão e saiu atender todo mundo e deixou a gente lá uns 10 minutos, 15 minutos esperando. E a gente tinha que fazer o check-in pra volta e simplesmente aconteceu isso. Isso foi muito curioso. E no hotel também, algumas outras questões de atendimento, organização, eu percebo que eles têm muitas dificuldades nesse aspecto. São coisas possíveis e muito fáceis de melhorar, óbvio, mas eu acho que não sei o que se passa internamente, mas é coisa básica. Eu acho que por conta do estar no Brasil, um país tão grande que tem certas regiões que tem essa questão da excelência no atendimento e no esforço de agradar o seu cliente, que você acaba tendo essa percepção assim, pô, ruim atendimento aqui, né? Meio complicado, né? E isso acontece lá. E isso me chamou muita atenção, sabe? Sendo bem sincero. Outra coisa também, voltando ao trânsito aqui rapidamente, né? Simplesmente a galera é totalmente foda-se, sabe? Simplesmente eles pegam, atendem telefone no meio da corrida, tanto Uber quanto táxi, e tá nem aí pra você, sabe? E aí, muitas vezes, o trânsito não só caótico, é extremamente carregado lá. Então, às vezes, tipo, 10 quilômetros levando 1 hora pra fazer lá. Tudo bem que é uma cidade com 8 milhões de habitantes, né? É muita gente numa cidade daquela. É muita gente. E, bom, o que mais que eu achei? Agora algumas outras coisas positivas de lá. Questão de receptividade e tudo mais, eu achei bastante legal, assim. Todos os colombianos e colombianas que eu conheci lá eram bem gente boas, eram muito gentis, conversavam muito, apesar de eu estar arranhando um portunhol da Shopee ali, tava, sei lá, consegui me comunicar muito. Saindo à noite, percebi assim que a vida noturna deles é bem animada e muita gente fala que lá o pessoal vinha abordando a maior cara dura, você e tudo mais, assim, até percebi um pouco disso, mas não é algo tão diferente do que acontece em muitas regiões do Brasil, então eu penso que não estamos tão fora assim da curva nesse ponto. E, bom, aspecto segurança, achei, até pelo menos a minha experiência foi bem ok. No mais, assim, organização da cidade. Se for olhar fora trânsito, alguns parques que eu passei ali, achei bem limpo, organizado. Bastante gente na rua, dependendo do horário, sempre tem gente. Uma cidade com tamanho que tem de habitantes é meio óbvio. Que mais? A arquitetura achei muito interessante. Achei muito, muito interessante mesmo, assim. Surpreendeu nessa parte, sabe? Muitos prédios com construção em tijolinho à vista, sabe? Coisa bem bacana, assim. Totalmente fora do eixo centro odontológico que a gente tem no Brasil, né? Que tudo é uns quadrados feio com luz branca por todos os lados. Percebi que nessa parte, sim, lá me agradou bastante aos meus olhos observar essa arquitetura diferente e bem interessante que eles têm lá de tijolo e tudo mais. Óbvio que tem algumas coisas bem mais modernas, tem muita obra na cidade, óbvio, né? E, bom, acho que é basicamente isso. Me chamou muita atenção tudo isso. Se eu
iria morar um dia lá? Não sei. Vou ser bem sincero, talvez. Por que não? Me chamou muita atenção a cidade. Andei pesquisando por questão de aluguel e tudo mais. Para quem ganha dolarizado, alguém que trabalha na gringa e queira, sei lá, fugir um pouco do eixo, estar no Brasil e quer estar em outros lugares. Acho que ali, Bogotá, é bem interessante. Acho que o custo de vida para quem tem condições de trabalhar remoto, ganhando em dólar, ali é um lugar bem interessante, sabe? Uma vida noturna bem interessante, curiosa, pessoal muito animado lá. E, bom, uma coisa que eu percebi também, assim, que o colombiano, diferente do brasileiro, ele entende a merda que ele se encontra, eles, conversando com todos eles, eles sabem o quão mal estão, os problemas que eles têm, e assim, e eles não ficam se transvestindo nessa falsa felicidade do Brasil, eles estão ali, eles dão risada, são animados, mas eles sabem quando ser um pouco mais sérios em certas questões. Isso é bem interessante, essa antítese que a gente acaba observando, né? Bom, eu acho que é basicamente isso aqui, minha análise de baixíssima qualidade sobre minha primeira experiência na Colômbia. Óbvio que fiquei 4, 5 dias lá e, bom, acho que é basicamente isso. Sobre a viagem em si, é cansativa. Você pegar Guarulhos, Bogotá e Bogotá, Guarulhos é bem cansativo, porque são 8 horas de voo. Então você vai ficar 8 horas ali igual uma sardinha, totalmente esmagado. Se você for em econômico, coisa do tipo, você vai estar... Você tá lascado, já vou falar pra vocês, tá? Tá lascado porque é 8 horas ali apertado e na viagem de ida pegamos mau tempo, então foi quase 1h30 ali sacolejando, parava, sacolejava, parava, sacolejava por causa do mau tempo. Mas na volta foi bem suave, o avião foi bem tranquilo, piloto bom de boleia, cara, porra, pousou o avião que você nem sentia quando encostou no chão, tranquilo, bom piloto, ponto pro piloto aí. Mas é isso aí. Bom, então, minha análise final da Colômbia nessa primeira experiência curta, mas bem interessante. Gostei, achei interessante, que tudo legal. Você vai estar na altitude, vai ter que se acostumar, não tem como fugir. E é isso aí. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e fui!